Olá, Cris, tudo bem? Segue aqui mais uma aula e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os pronomes em inglês, os ditos pronouns. Em inglês, a gente tem 5 pronomes, 5 tipos de pronomes, no caso. Nessa imagem aqui, que eu vou deixar de plano de fundo no vídeo, vai estar cada uma das colunas vão ser os tipos de pronomes. Então, primeiro ali, a coluna amarela vai ser os subject pronouns, a coluna verde, os object pronouns, a coluna vermelha vai ser os possessive adjectives, e aí tem uma diferença, né, porque eles são adjetivos possessivos, né, possessive adjectives. A quarta, que é a possessive pronouns, ou seja, os pronomes possessivos. E a quinta e última, os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos. E cada um desses tem uma função diferente e um uso diferente no inglês. Eu não sei se você já estudou essa matéria antes, mas é uma matéria bem inicial do inglês e bem importante para quando a gente está construindo frases, seja escritas ou faladas, né? Isso são as colunas, então. Do lado, ao lado vai ter as pessoas, né? E a gente vai ver ali em amarelo first person, em verde second person, em azul third person, em roxo third person female, né? Em azul tá third person male, que é a terceira pessoa masculina. Em roxo third person female, que é a terceira pessoa feminina. Em laranja third person apenas, né? O it. E aí, abaixo, first person plural, primeira pessoa do plural, second person plural, segunda pessoa do plural, e por último, third person plural. Então, a gente vai ter de cima para baixo, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? E do singular a terceira pessoa são 3, né? He, she e it. E depois a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Ok? Os correspondentes a I, you, he, she, it, we, you e they. Isso para todas as aplicações. A gente vai ver agora cada uma dessas aplicações, ok? Então, ali na primeira coluna, os subject pronouns são os pronomes sujeito. A gente conhece eles porque logo que a gente está aprendendo inglês, bem no início, eles são os pronomes que nos são apresentados. São eles I, primeira pessoa do singular, you, segunda pessoa do singular, he, she e o it, que são as terceira pessoa do singular. Depois o we, que é primeira pessoa do plural. O you, que é a segunda pessoa do plural. O we é plural do I. O you é plural do outro you. E o they, que é plural de he, she e it. Essa primeira coluna, subject pronouns, em qual uso, né, em qual momento que a gente utiliza eles? Eles basicamente são os pronomes sujeito, ou seja, são os pronomes que são utilizados antes de um verbo, são os pronomes que realizam a ação. Os subject pronouns são os pronomes que realizam a ação. Então, eles sempre vão estar antes de um verbo, né? O verbo, como a gente já falou, são as ações, né? Então, quando eu falo assim, o verbo correr, e eu quero falar eu corro, então vai ser I run. Você corre, you run. Eles correm, they run. Então, esses pronomes sujeitos, subject pronouns, sempre estarão antes de um verbo. Ok? A gente parte então para a segunda coluna, que são os do object pronouns. Esses são os pronomes objeto. Sempre numa língua, o objeto vai ser aquilo que vem depois de um verbo, né? O objeto é aquilo que vem depois do verbo, depois da ação. Então, os object pronouns são os pronomes objetos, os pronomes que recebem a ação. Em inglês, essa posição ela é bem mais fácil de gente conhecer, porque os object pronouns vão estar sempre depois de um verbo, né? E eles não vão ser mais utilizados como I, you, he, she, it, we, you e they. Eles serão agora me, correspondente ao I, you, correspondente ao you, him, correspondente ao he, her, correspondente ao she, it, correspondente ao it mesmo, o us, correspondente ao we,
o you, novamente correspondente ao outro you, e o then, correspondente ao they. Então, como eles são localizados após o verbo, ou seja, eles recebem uma ação, então se eu falo assim, por exemplo, eu a amo, ou que a gente falaria em português, né, que eu a amo, e eu dirijo a ação de amar para ela, né, eu a amo. Nesse caso seria I love her, e nunca I love she, né, I love her, que é ela que recebe essa ação, é o her, e nunca vai ser o she, ok? I love her. Nesse sentido, é até mais fácil o inglês do que o português em sentido de localização, né, porque no português a gente fala eu a amo, né? Eu que faço a ação, o a, que é ela, vem depois do eu, e o amo só vem no fim da frase, né? No inglês não, ele é bem localizado as funções das palavras, né? I, que faz a ação, o verbo que é feito, né, que é o love, e o sujeito que recebe a ação vem só no fim, né? I love her. O I faz a ação, o love é a ação e o her vem no fim, que é quem recebe essa ação, né? Ok? Então, se for I love her, se for, por exemplo, eles gostam de nós, né? They like us. They like us. Eles gostam, o verbo gostar é o like, us, que somos nós. Então, o nós que recebe a ação vai ser o us e não o we. Certo? Até então. Depois desse, né? Depois da segunda coluna, os object pronouns, a gente vai para os possessive, né? Os dois próximos são possessive. E qual são a diferença desses dois? O primeiro vai ser o possessive adjective, que é o em coluna vermelha, e o quarto, né, que é o em azul, vai ser o possessive pronoun. Então, possessive adjective e possessive pronoun. Primeiro vai ser o adjetivo possessivo e depois o pronome possessivo. Por que isso? O possessivo tem a ver, como a própria palavra fala, né, tem a ver com posse ou referência a alguém. Quando eu falo assim, meu carro, minha casa, casa dela, carro dela, isso referente ao objeto, né? Mas quando a gente fala também em parentesco ou referência, né? Você fala assim, o namorado dela, né? Não que o namorado seja um objeto pertencente a ela, mas é um namorado referente a ela, né? O namorado dela. Então também é usado os pronomes possessivos ou adjetivo possessivo nesses casos. Mas se a gente tem dois, então a gente pode entender que tem diferenças em usos, né? E quais são essas diferenças? Você lembra? A gente chegou a falar isso quando a gente estava fazendo as aulas em formato por vídeo, né? E eu não sei se você recorda, pode pensar em um pouquinho. A diferença entre os dois possessivos é que o adjetivo possessivo, ou seja, o possessive adjective, é usado sempre com complemento, né? Ou seja, ele tem uma função de adjetivo, então, como ele vai ter uma função de adjetivo, ele vai vir antes de um substantivo, né? Ou antes de alguma coisa. Então, se eu falo my car, se eu quero falar meu carro, né? My car, my house, her boyfriend, né? O namorado dela. His school, a escola dele, né? Ou a escola que não que pertence a ele, mas que é referente a ele, né? Que ele estuda. Então, sempre quando eu vou utilizar os possessive adjectives, eu vou precisar de um complemento, né? E quais são esses possessive adjectives? São my, your, his, her, its, our, your e their. Então, sempre quando eu for usar essa terceira coluna, eu vou precisar de um complemento. My car, your house, his house, her house, your house, their house. Sempre, então, quando eu for utilizar essa terceira coluna, eu vou precisar de um complemento, né? Meu alguma coisa, né? Vai ser o sua alguma coisa. Diferente do possessive pronouns, né? Que são a quarta coluna. A quarta coluna é usado em formato de pronome, ou seja, não precisa de um complemento. Ele já faz a função que indica a posse, né? Por quê? Como isso funciona? Em português mesmo, a gente às vezes fala assim, né? Quando a gente tem algo que a gente está mostrando para outra pessoa, né? Imagina se eu pergunto para você assim, ó, de quem é essa caneta? E você fala, é minha. Você não precisa falar que é minha caneta, né? Você não precisa responder assim, referenciando algo que já foi falado, né? Que é a sua caneta. Se você só responde é minha, eu já vou saber que você está falando sobre a sua caneta.
é nesse caso que se usa o possessive pronouns. Eles não podem ter complementos. Não é nem que é uma opção usar um complemento. Eles não são utilizados com complemento. São esses possessive pronouns. Mine, yours, his também, né? Como o outro. Mas hers, o it, né? Ele não é usado, né? Como está escrito aqui, mas nesse caso seria o it também. Ours, yours e theirs. A maioria deles vão ser apenas utilizado, adicionado o S, né? A não ser o my, que vira mine. Na última coluna, mas não menos importante, né? A gente vai ter os reflexive pronouns. Quando a gente fala assim, né? Reflexive pronouns, ou seja, pronomes reflexivos, o que vem à nossa mente, né? O que significa o reflexo, né? O que é o ato de refletir. Se a gente falou, né, vamos voltar ali às duas primeiras colunas. Se a gente falou que o subject pronouns são os pronomes sujeitos, ou seja, os pronomes que fazem ação, e a segunda coluna, os object pronouns, são os pronomes que recebem ação, o reflexive pronouns são os pronomes que tanto fazem quanto recebem ação. Então, por exemplo, se eu falo a frase em português, eu amo a mim mesmo. Nessa frase, o sujeito que faz a ação sou eu, e quem a recebe também sou eu, né? Ambos são o mesmo sujeito. Eu que faço e eu que recebo. Assim como se eu falo, você ama a si mesmo. Você faz a ação e você a recebe. Nesse caso, então, essa frase ficaria I love myself, né? O pronome que eu utilizo. E não I love me, como algumas pessoas utilizam, né? Estaria errado colocar I love me ou you love you, né? O correto é I love myself. Sempre pronome reflexivo depois do verbo. Da mesma forma, you love yourself. He loves himself, she loves herself, it loves itself, we love ourselves, you love yourselves, e they love themselves. Então, os reflexive pronouns são utilizados quando o mesmo sujeito faz e recebe a ação, né? E ele sempre vai ser localizado no fim do verbo. Então é isso, Cris. Esses são os 5 pronomes, né? E, na verdade, 4 pronomes e um adjetivo, né? Que são utilizados no inglês. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Vou te mandar também alguns exercícios, ok?